Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. É muito bom estar aqui com você. Gente, estamos só começando, o programa hoje vai ser bom demais. Hoje nós iremos falar sobre humildade. Ah, como a gente precisa de humildade. Jesus falou tantas vezes de humildade. A humildade é tão importante para a nossa vida espiritual. Então fica aqui com a gente. Antes de você ir dormir, vamos ouvir os conselhos de Jesus sobre a humildade. É uma alegria imensa estar aqui com você na Canção Nova. Quero saudar também todos que me acompanham depois, posteriormente, pelo meu canal do YouTube. É uma alegria ter você aqui no Frei Gilson / Som do Monte. Eu quero aproveitar também para dizer a você que está disponível na Canção Nova, na loja Canção Nova, além dos 3 livros, então você que ainda não adquiriu, só entrar na loja Canção Nova. Mas, para os 40 dias com São Miguel, nós vamos usar 3 livros e cada um tem a sua especificidade. Primeiro livro que nós vamos meditar, esse aqui ele é fundamental. Esse daqui é o livro que nós vamos usar em todos os rosários. Então você imagina isso. Todo o rosário eu vou usar esse livro aqui. Aqui estão nossas meditações, aqui estão muitas coisas interessantes, todas as orações que nós vamos usar. Então, quem vai fazer os 40 dias é preciso adquirir este livro, é muito, mas muito importante. Então, entra hoje mesmo com a loja Canção Nova. Enquanto você está me ouvindo falar, já vai entrando na loja Canção Nova, pega o seu celular, vai entrando na loja Canção Nova, já vê aí quanto que está o livro, já coloca aí no seu carrinho e já adquire. Mas é claro, já faz a compra de uma vez só. Ó, tem os 3 livros de José Maria Escrivá, tem esses daqui. Esse daqui nós vamos usar no rosário, quem vai acordar na madrugada durante 40 dias, tá bom? Depois do rosário, e aí é claro, não mais pela TV Canção Nova, porque a Canção Nova fica comigo até a bênção do Santíssimo. Depois da bênção eu faço uma pregação e essa pregação só acontece no meu canal do YouTube. Mas já acontece nas minhas redes sociais, na Instagram, Facebook e YouTube. Mas já está disponível também na Canção Nova o livro que eu uso para as pregações. E eu vou usar este aqui. Caminhos para Encontrar Deus, do Beato Frei Maria Eugênio. Um livro maravilhoso, eu já li, eu já preparei as pregações para vocês. Tá certo? Então, vale a pena você adquirir esta preciosidade aqui, tá? Então, você já pode entrar na loja Canção Nova e pedir tanto o itinerário quanto este aqui. Vai ser bom demais. Depois, nós ficamos 40 dias com a Virgem de Guadalupe, que está aqui atrás de mim. Ela já está aqui, esperando os 40 dias que nós vamos viver juntos. E a loja Mensageiros, com muito carinho, fez este livrinho aqui, que é dedicado à devoção à Nossa Senhora de Guadalupe. Então, qual é o meu conselho para você? Este daqui vai ser importantíssimo, os 40 dias no rosário. Então, compre esse se você pode, esse aqui nas pregações, e esse aqui nós vamos fazer algumas orações que estão aqui durante os 40 dias. Então, vale a pena. Se você puder, você que vai fazer os 40 dias, adquira os 3, tá bom? Então, tá aqui, vale a pena, já chegou na minha mão, os livros estão bonitinhos, então falta chegar aí na sua casa. Pede o seu logo, não deixe para a última hora. Aliás, porque vocês sabem de uma coisa, pode acontecer que acabe, eu não sei quantos eles pensaram. Lembrando que na última quaresma da igreja, nós tínhamos mais de 300 mil pessoas participando. Chegou dias que nós passamos de 400 mil. Então, assim, não tem livro para todo mundo, essa é a verdade. Então, eu aconselho você já pedir o seu, porque dependendo do número de pessoas que pedirem o livro, pode acontecer que você fique sem. Então, você vai deixando às vezes para o final, depois eu peço, pode ser que você fique sem. Então, adquira logo o seu, tá? Desculpa pegar tanto tempo do programa para isso, mas é importante nós nos prepararmos para os 40 dias com São Miguel Arcanjo. Vamos lá, sem mais delongas, pegue o seu livro Suco de José Maria Escrivá. Nós estamos na página 103, no parágrafo 264. Página 103, parágrafo 264.
Ser humilde não é o mesmo que ter angústia ou temor. Olha que interessante. Quando dizemos a você que você deve ser humilde, humildade não tem nada a ver com angústia. Humildade não tem nada a ver com uma pessoa medrosa, uma pessoa melindre. Então, às vezes, a gente confunde, achamos que humildade tem a ver com uma pessoa com cabeça torta, achamos que humildade tem a ver com uma pessoa que se sente inferior, que ela se sente desvalorizada, ela se sente inferiorizada, e por isso agora ela tem vários medos, e por isso que agora ela tem uma angústia terrível, ela não consegue se aproximar das pessoas, ela não se relaciona bem com as pessoas. Então essa pessoa, ela tem uma humildade, mas isso não é uma humildade. Isso não é humildade. Humildade não tem nada a ver com isso. Aliás, eu vou ler. Eu só vou ler de novo, não vou explicar nada, mas vou ler. Vou ler o anterior, porque o anterior falou o que é a verdadeira humildade. Preste atenção. 263. Isso nós meditamos nos programas passados. Deixa-me que te recorde, entre outros, alguns sinais evidentes da falta de humildade. Então, para você entender o que é humildade, ele vai falar o que é a falta de humildade. Falta de humildade. Pensar que o que fazes ou dizes está mais bem feito ou dito do que aquilo que os outros fazem ou dizem. Querer levar sempre a tua avante. Discutir sem razão ou quando a tens, insistir com teimosia e de maus modos. Dar o teu parecer sem que te o peçam ou sem que a caridade o exija. Desprezar o ponto de vista dos outros. Não encarar todos os teus dons e qualidades como emprestados. Não reconhecer que és indigno de qualquer honra e estima, que não mereces sequer a terra que pisas e as coisas que possuis. Citar-te a ti mesmo como exemplo nas conversas. Falar mal de ti mesmo para que façam bom juízo de ti ou te contradigam. Justificar-te quando te repreendem. Ocultar ao diretor algumas faltas humilhantes para que não perca o bom conceito que faz de ti. Ouvir com complacência os louvores que te dirigem, ou alegrar-te de que tenham falado bem de ti. Doer-te que os outros sejam mais estimados do que tu. Negar-te a desempenhar ofícios inferiores, procurar ou desejar singularizar-te. Insinuar na conversa palavras de louvor próprio ou que deem a entender a tua honradez, o teu engenho ou habilidade, o teu prestígio profissional. Envergonhar-te por careceres de certos bens. Então aqui eu quis, você vê que é longo este parágrafo, a gente já meditou ele, para você ver o que é humildade. A humildade não é tão simples, mas não tem nada a ver com angústia, com temor, ok? 265. Fujamos dessa falsa humildade que se chama comodismo. Humildade não tem nada a ver com comodismo. Então uma pessoa é uma pessoa cômoda, uma pessoa que não quer fazer nada, uma pessoa que não quer tomar a frente de nada, uma pessoa que não quer ter liderança. É porque ela é muito humilde. Não, muitas vezes ela é cômoda. Ser humilde não significa que você não pode estar à frente. Ser humilde significa que você tem que saber se comportar à frente. Ser humilde não significa ficar no seu comodismo. Então, porque eu sou muito humilde, então eu não posso assumir nada. Eu não posso assumir nada porque tudo que eu assumir será para o meu ego. Então, para não cair no pecado do orgulho, eu prefiro não assumir nada. Eu não posso pegar coordenação, eu não posso servir a igreja, eu não posso fazer uma pregação, eu não posso fazer nada, porque tudo que eu fizer é motivo de orgulho. Então, não farei nada. Não, isso é comodismo. Isso é comodismo. Isso não é humildade. Então, cuidado. Humildade não é você fugir do que Deus te pede. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com redes sociais.
E eu não tinha jeito para isso, eu não sabia como trabalhar com isso. Só que eu sentia um chamado para Deus. Deus me chamava, eu sentia que Deus estava me chamando. Eu muitas vezes me comportei ali como Moisés, mas eu não sei falar. Eu não sei falar, não sei me comunicar aqui como eu estou fazendo agora. Mas quando é um chamado de Deus, não dá para você fugir. E eu não posso alegar, mas por humildade eu não vou fazer isso. Mas por humildade. Não, isso seria comodismo. Então, se Deus está te chamando para algo, não alegue humildade para não fazer o que Deus te pede. Agora, é muitas vezes falta de humildade quando eu quero fazer o que Deus não me pede. Então, pode acontecer que Deus não está pedindo para você fazer e você quer fazer, aí pode ser uma falta de humildade. Mas quando Deus pede algo, não podemos alegar falta de questões de humildade. Porque no fundo nós estamos querendo nos esconder atrás do nosso comodismo. 266. Diz-lhe Pedro: Senhor, tu lavaras-me os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço tu não entendes agora. Entendê-lo-ás mais tarde. Insiste Pedro: jamais me lavarás os pés. Replicou Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Rende-se Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então veja, nessa passagem de Jesus com Pedro, ela é um grande exemplo. Pedro estava dando um ar de que ele era humilde. Pedro estava dizendo: não, eu não sou digno de que você lave meus pés. Ele estava dando um ar de humildade, mas espera aí, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro fala: então lava tudo, Senhor. Entendeu? Humildade não tem a ver com fazer... A humildade tem a ver com fazer a vontade de Deus. Então quem é que quer lavar teus pés, Pedro? É Jesus. Então se Jesus quer lavar os teus pés, Jesus quer, é a vontade dele. Então não há, nesta hora, a humildade, isso não é humildade, você se esquivar disso. Então, gente, qual é o ensinamento que o Espírito Santo já está falando conosco agora? Não fuja do que Deus quer de você alegando humildade. Cuidado. Porque se Deus quer, se Deus está te chamando, se Deus está te pedindo, faça em nome de Jesus. Perante a chamada para uma entrega total, completa, sem vacilações, muitas vezes opomos uma falsa modéstia como a de Pedro. Oxalá fôssemos também homens de coração como o apóstolo. Pedro não permite a ninguém que ame a Jesus mais do que ele. Esse amor levou-o a reagir assim: aqui estou, lava minhas mãos, cabeça, pés, purifica-me de todo, que eu quero entregar-me a ti sem reservas. E aí é bonito, sim. A resposta depois de Pedro é um amor total, é uma entrega total. Agora Pedro está se entregando mais do que os outros. Assim deve ser nós. Assim deve acontecer comigo e com você. A nossa entrega tem que ser total. Então Pedro, por ora, resiste. Por ora uma falsa humildade, por ora uma falsa modéstia, mas depois Pedro se rende e se entrega por inteiro. Então não lava só pé, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo. Irmão, irmã, aqui está um segredo da vida espiritual. Nós não podemos nos relacionar com Jesus em partes. Então, Jesus, o Senhor só pode lavar meu pé, só o pé, não lave mais nada. Nós não podemos ter uma vida, caminhar numa mediocridade, no mínimo. O mínimo é lavar os pés, então lave os pés. Não. Caminhe humilde não significa que ele não aceita tudo que Deus tem para ele. Então não é humildade sua dizer, eu não quero as graças de Deus. Não, pelo contrário, o humilde é aquele que diz: Senhor, eu preciso que você lave tudo, porque eu sou um grande pecador. O que é lavar os pés? Significa: deixa eu purificar você, Pedro.
Para você realizar o teu projeto, eu preciso purificar você, eu preciso lavar você por inteiro, Pedro. E aí Pedro reconhece, então não lava só o pé, não, lava tudo, porque eu sou dependente de ti. Eu preciso de uma purificação total. Eu tenho muitos pecados, Senhor, então me lava por inteiro. Amém. Eu particularmente, tudo que eu faço para vocês tem que valer a pena para mim também. Então tudo que eu faço para vocês, eu tenho que pensar assim, esse livro ele me ajuda? Eu só vou falar para o povo se esse livro me ajuda. Então, estar aqui lendo com vocês, meditando com vocês, também me ajuda. Então, vale a pena. Vamos continuar. Página 103, parágrafo 267. 267. Para ti transcrevo de uma carta. Encanta-me a humildade evangélica, mas revolta-me o encolhimento encarneirado e inconsciente de alguns cristãos que assim desprestigiam a igreja. Neles deve ter reparado aquele escritor ateu quando disse que a moral cristã é uma moral de escravos. Realmente, somos servos elevados à categoria de filhos de Deus, que não desejam comportar-se como escravos das paixões. Olha que bonito, né? Realmente somos servos. O que nós somos, gente? Servos. Servos. Fomos elevados à categoria de filhos de Deus, que não desejam comportar-se como escravos das paixões. Sim, nós não somos mais escravos. Isso também vai dizer Paulo. Nós somos livres. E nós não somos escravos do quê? Nós não somos escravos das paixões. Nós não somos escravos deste mundo. Nós não somos escravos. – 268. O convencimento do teu material ruim. O convencimento do teu material ruim. O teu conhecimento próprio dar-te-á uma reação sobrenatural que fará enraizar-se mais e mais na tua alma a alegria e a paz perante a humilhação, o desprezo e a calúnia. São José Maria Escrivá está dizendo o seguinte: se você começa a se conhecer, e quando você se conhece, você vai começar a conhecer a tua verdade. E qual é a tua verdade? A verdade é que você é um pecador. Essa é a tua verdade. Se nós formos ver, gente, quem a gente é, nós somos pecadores. É por isso que a Bíblia vai dizer que ninguém tenha de si um conceito elevado de si mesmo. Paulo fala isso. Então isso é humildade. É quando você não tem de você um conceito elevado de você mesmo. Então é falta de humildade quando você acha que você é uma coisa, sendo que você não é aquilo. Você é menor, você é pó, você é nada, você é pecador. Então à medida que você é humilde, você vai entendendo que você é pecador. E aí José Maria Escrivá está falando, e aí você sossega mais a alma. Por quê? Quando começam a falar mal de você, quando começam a caluniar você, como você tem um bom autoconhecimento, aí as pessoas estão falando que você não presta, as pessoas estão falando que você é ruim, as pessoas estão falando mal de você. Aí você fala, poxa, as pessoas só estão falando o que de fato eu sou. Eu sou pecador. As críticas, as calúnias não perturbam uma pessoa humilde. Quando eu e você ficamos perturbados diante de críticas e calúnias, mostra a nossa falta de humildade. Ah, quantas vezes eu já me perturbei com calúnias? Quantas vezes eu já me perturbei com críticas? Quantas vezes essas coisas tiram o nosso sono, tiram a nossa paz? Mas por quê? Porque somos orgulhosos. Estamos muito ainda preocupados do que pensam de nós, do que falam de nós, e esquecemos que o que os outros falam ou dizem não deveria nos afetar tanto, primeiro, porque o que eles falam corresponde à verdade de que sou pecador.
Segundo, o que eles falam não determina a minha vida. O que é mais importante não é o que os outros pensam ou falam de mim, mas é o que Deus pensa e o que Deus fala de mim. Depois de pronunciares o fiat, o sim, Senhor, o que tu queres, o que tu quiseres, o teu raciocínio nesses casos deverá ser: só disse isso de mim? E aí José Maria Escrivá, olha que bonito, gente, isso aqui é Santos, né? É Santos falando. Então, quando alguém falar mal de você, se você é uma pessoa humilde, a pessoa está falando mal, a pessoa está te caluniando, a pessoa está falando, descendo além em você pelas costas. E de repente você fala: ela só falou isso de mim? Ela poderia ter falado muito mais, porque eu sou muito pior do que o que ela está falando. Gente, uma pessoa humilde, ela não perde a paz. Agora, quando nós não somos humildes, quem é essa pessoa para estar falando isso de mim? Quem é fulano de tal para estar falando isso de mim? E outra, ela é isso, ela é aquilo. Aí você já começa a jogar os defeitos na pessoa ali. Você já começa a jogar tudo. Essa pessoa é isso, é pessoa mau caráter. Essa pessoa é assim, essa pessoa é essa. Então, para você ainda se sobressair, você joga os defeitos dela na mesa. Olha como humilde diria, ela só falou isso de mim? Ela poderia ter falado muito mais, porque eu sou muito pior do que isso. O que eu estou falando está muito de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem. E Jesus está falando, feliz de você quando for caluniado, quando for perseguido, quando disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Entendeu? Você não é o primeiro a estar sendo perseguido. Você não é o primeiro a estar sendo caluniado. Minha gente, ser humilde não é fácil, não. Olha, não é fácil, não. Isso aqui, o Frei falando aqui, parece a coisa mais fácil do mundo, parece a coisa mais bonita do mundo. Basta alguém começar a falar mal de você, aí você começa a ver que não é fácil. Não é fácil. Vê-se que não me conhece, de outro modo não teria ficado por aí. Se você me conhecesse, você veria que sou pior do que você está falando. Como estás convencido de que mereces pior tratamento, sentirás gratidão por aquela pessoa e te alegrarás com o que faria sofrer qualquer outro. Ou seja, você está preparado para piores tratamentos, você está preparado para a pessoa falar mal de você, porque você, o humilde, ele tem certeza que ele é pecador. Ah, Frei, mas o senhor está falando aí, e quando a pessoa está, porque a Bíblia falou, e quando a pessoa está falando falsamente, beleza, eu tenho que ser humilde, mas também a pessoa está falando uma coisa errada, uma coisa que é totalmente falsa. Eu devo me alegrar? Segundo Jesus está aqui, bem-aventurados sereis vós, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disseram falsamente todo mal contra vós. Até quando falam falsamente todo mal contra vós, você deve se alegrar, segundo Jesus. Agora, é claro, você deve tomar sua defesa, você deve agir quando o que estão falando de você pode gerar escândalo. Então veja, se não gera escândalo, deixa os outros falarem. Seja humilde. Deixa os outros falarem. Não deixe que isso abale a tua alma, não deixe que isso abale o teu coração. Agora, se o que estão falando gera queda de outras pessoas, gera escândalo, aí você tem que tomar providências. Então, por exemplo, você é uma mulher que está me acompanhando agora e alguém começa a soltar de você falsamente, caluniosamente, que você está adulterando teu marido. E essa pessoa começa a falar no bairro. Veja, ela está soltando uma mentira, uma inverdade, e que vai gerar escândalo. Isso vai destruir teu casamento, isso vai destruir tua família. Então,
ser humilde não é ficar vendo isso passivamente e não resolver. Não, você precisa chamar essa pessoa de canto e falar, minha querida, onde é que você viu eu adulterando? Você está levantando um falso testemunho. Isso não pode ficar assim, porque desse jeito vai destruir meu casamento. Eu não estou traindo meu marido. Eu não estou fazendo nada disso. Então, veja, quando gera escândalo, é bom sim tentar resolver a situação. Porque se você não resolver isso, vai gerar queda do teu marido, vai gerar queda da tua família e vai gerar queda da comunidade. Então vai começar aí na igreja, o pessoal está começando a falar agora que você está fofocando, que você está adulterando. Isso é uma mentira. Então, pessoas, elas vão começar a desacreditar em Deus, entendeu? Então não, você não pode deixar isso para frente. Agora, quando as pessoas estão falando coisas que não vai mudar nada na sua vida, essa pessoa você é muito, sei lá, ela fala que você é muito chata, que você é uma pessoa que se sente demais, sei lá, ela começa a criar coisas de você que não vai mudar nada na sua vida, deixa isso para lá. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. O programa de hoje está muito bom. Estamos hoje tratando sobre humildade. Eu particularmente acho isso muito importante, mas muito importante, muito importante. Meus queridos, esse programa ele é importantíssimo para a nossa vida espiritual, porque você está dando tempo para tratar de assuntos da alma. Então olha que benção você poder ligar uma televisão para tratar de assuntos da sua alma. Me diga em qual televisão isso é possível. Eu digo do mundo secular. Então hoje, quantas pessoas têm perdido tempo com as televisões seculares que são materialistas? O que é uma televisão materialista? Elas não pensam nunca em abastecer tua alma. É claro que há algumas televisões seculares e você acaba vendo algumas coisas religiosas, mas sabemos que às vezes o interesse nem é tanto a evangelização, mas o interesse midiático, o interesse de ibope, essas coisas. Aqui na Canção Nova, o interesse é fazer você crescer em Deus. O interesse é fazer você crescer na espiritualidade. O interesse é você crescer na santidade. Então olha que lindo. Você está com uma televisão ligada ou você está no canal do YouTube e você está tendo a oportunidade de crescer espiritualmente. Isso é bom demais. 269. Quanto mais alto se levanta a estátua, tanto mais duro e perigoso é depois o choque na queda. Então tomar cuidado, porque quanto mais alto você está, mais alta a sua queda. Isso é muito importante a gente entender. Então aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então eu nunca posso achar, não, mas eu estou alto demais. Então, quanto mais alto você está, mais perigoso é a queda. Então quando as pessoas vêm para mim, Frei Gilson, nossa, glória a Deus, você é muito conhecido, e o Frei Gilson hoje é conhecido aqui, é conhecido ali, é conhecido acolá, e tudo isso deve me fazer questionar uma coisa, quanto mais eu sou conhecido, mais a queda pode ser maior. Por isso peço as suas orações. E a minha vida é uma constante vigilância. Frei Gilson tem que se vigiar. O Frei Gilson tem que se vigiar, o Frei Gilson precisa orar, o Frei Gilson precisa vigiar, porque a Bíblia diz que o diabo rodeia como um leão que ruge procurando a quem devorar. E quanto mais alto você estiver, Frei Gilson, mais alto será a sua queda. Maiores serão os escândalos, tudo é maior. Então o que o José Maria Escrivá está falando aqui é muito importante. Quanto mais alto se levanta a estátua, tanto mais duro e perigoso é depois o choque na queda. Então não posso me orgulhar. Na nossa vida não pode ter espaço para o orgulho, porque orgulhar-se é queda. Já vimos alguns que caíram por causa do orgulho. O primeiro que caiu por causa do orgulho se chama Satanás. Foi o primeiro que caiu por causa de orgulho.
O próprio Jesus tem um evangelho que diz: eu vi Satanás cair do céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Miguel e seus anjos combateram contra Satanás e Satanás foi expulso do céu. Satanás foi o primeiro que caiu por causa de orgulho. Depois vimos Adão e Eva por orgulho, porque a serpente falou: no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês se tornarão como deuses. Eles quiseram ser deuses. Eles pecaram um pecado de orgulho. A queda de Lúcifer foi grande. A queda de Adão e Eva foi grande. E a queda de todo orgulhoso continua sendo grande. A Bíblia diz isso. Eu vou elevar os humildes. Aliás, vamos abrir a Bíblia? Essa passagem é quem canta é a Virgem Maria. É só você abrir em Lucas capítulo 1, versículo 51. Lucas capítulo 1, versículo 51, manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono dos poderosos e exaltou os humildes. Está aqui, Maria cantou. Olha, ele olhou para a sua pobre serva, versículo 48. Ele olhou para a sua pobre serva. Então o que Maria está cantando? Ele vai destruir os poderosos. Ele vai derrubar do trono os poderosos. Ele vai desconcertar os corações dos soberbos, mas aos humildes ele vai exaltar. A queda do orgulhoso é certa. A queda do orgulhoso é certeira. Vamos seguir. 270. Recorre à direção espiritual cada vez com mais humildade e pontualmente o que é também humildade. Seria bom se todos nós tivéssemos um diretor espiritual a qual pudéssemos acorrer a ele para falar das nossas fraquezas. Um diretor espiritual é aquele que a gente fala das nossas fraquezas, aquele que a gente vai pedir conselho, mas não é um conselho porque é aquela coisa, você pede conselho porque você reconhece que sozinho você não pode. Então eu sei que é muito difícil a gente ter diretor espiritual hoje, porque os padres nem sempre vão ter essa disposição. Disposição eu digo às vezes por causa de tempo mesmo, né? Hoje em dia um sacerdote ele não faz uma coisa só. E direção espiritual é um trabalho gigante. E a verdade é que, vamos dizer, olha, eu era pároco. Eu fiquei 9 anos como pároco. Sabe quantos paroquianos eu tinha? Eu tinha um território com 40 mil pessoas. Então vamos dizer que o Frei Gilson, quando era pároco, ele queira. Eu quero atender a direção espiritual dos 40 mil. Eu vou conseguir? Não vou. Tá, mas não são 40 mil que vão para a sua igreja. Quantos vão na sua igreja? Olha, na minha época, de 40 mil, claro que nem todos eram católicos, mas vamos dizer, e eu estou chutando longe ainda, vamos dizer que 10 mil pessoas passam na sua igreja. Estou chutando alto. 10 mil pessoas passam na sua igreja. Se o Frei Gilson quisesse, ele conseguiria atender a direção das 10 mil? Não conseguiria. E se fosse 1.000, você conseguiria? Não conseguiria. Você está entendendo como é difícil essa realidade? Então, entenda aqui direção espiritual. Quando você vai confessar com o padre, às vezes você encontra um padre que tem um pouquinho mais de tempo na confissão para te ajudar, ou antes da confissão, ou depois da confissão. Uma conversa com o padre, você viu que o padre está ali na paróquia, padre, posso bater um papo com o senhor rapidinho? Tal. É isso, gente. Hoje em dia não tem como eu falar para você que você vai ter um diretor. Tem pessoas que conseguem, mas nem sempre é fácil. Eu, por exemplo, sempre procuro ter um diretor espiritual para me acompanhar. Isso é importante. Pensa e não te enganas, porque aí é Deus quem te fala. Então, no diretor espiritual é Deus quem vai falar com você. Que és como uma criança pequena sincera, a quem vão ensinando a falar, a ler, a conhecer as flores, os pássaros, a viver as alegrias e as penas, a reparar no chão que pisa. Então, o diretor espiritual é essa pessoa que vai me ajudando a viver a vida, a viver minha vocação, a viver o meu chamado. Então, se você é casado, o diretor vai ajudar você a viver bem o seu casamento.
Eu que sou padre, religioso, o diretor vai me ajudar a viver bem o meu sacerdócio, a minha vida religiosa. 271. Continua a ser uma pobre criatura, dizes-me. Mas antes, quando reparavas nisso, pensavas tão mal. Agora, sem caíres na habituação ou nas concessões, vais-te acostumando a sorrir e a recomeçar a tua luta com uma alegria crescente. É isso, você é uma pobre criatura, você é. Mas humildade significa recomeçar. Humildade tem a ver com o reconhecimento dos seus pecados. Sim, você é pecador, você vai cair, mas o humilde não fica no seu pecado. O humilde recomeça. Padre, e veja, a humildade de ir lá e falar, padre, pequei. Sabe, você vai lá no confessionário e fala, pequei de novo. Gente, como é humilhante. Vamos falar a verdade. Como é humilhante quando a gente vai lá no padre, ainda mais quando a gente vai no mesmo padre, e a gente fala assim, olha, é o mesmo pecado. É humilhante. E mesmo quando não é o mesmo pecado, dependendo do pecado, é humilhante. Você chega lá e fala, pequei isso. Nossa, foi isso, mas essa é a minha verdade. Vai fazer o quê? E a gente saber que a gente não está ali diante de padre, a gente está diante de Cristo. Mas querendo ou não, quem está fazendo as vezes de Cristo é um homem, é um padre. E aí você sabe que o humano, o padre, está ouvindo aquela tua confissão. Obviamente você está guardado pelo sigilo da confissão. Aquele padre não vai falar com outras pessoas. Olha, o Frei Gilson acabou de me confessar isso. Nunca. Isso não pode acontecer. Se ele fizer, ele está perdido. Ele deixará de ser padre na mesma hora. Agora, é humilhante. É humilhante quando você vai lá e fala, padre, eu cometi esse pecado. Na outra semana, no outro mês, você chega lá, padre, eu pequei esse mesmo pecado. Mas o humilde não tem medo de recomeçar, meu irmão, minha irmã. E claro, eu aconselho você assim, você cometer um pecado, você não cometer de novo, mas vai fazer o que se cometeu de novo? Não vai confessar? Porque aí é orgulho. Eu não vou me confessar porque é o mesmo pecado. Não, isso é orgulho. Se você pecou de novo o mesmo pecado, vai fazer o quê? Vai guardar para você e vai dizer, eu não vou me confessar? Não. Se você pecou, meu filho, vai lá no confessionário e fala. Sim, o padre vai te dar sermão, ainda mais se o padre te conhece. Se o padre é bom, ele vai te falar o seguinte, olha, eu tenho reparado suas confissões, você confessa comigo com frequência, você tem batido sempre na mesma tecla, percebo que essa é a sua fraqueza. Que bom que é o mesmo padre, que bom que ele pode ver que essa de fato é a tua fraqueza. É humilhante? É, mas eu preciso dessa humilhação. Então você tem que dizer para o padre, padre, eu estou aqui, obrigado pelos seus conselhos e eu estou aqui para recomeçar. O humilde não tem medo de recomeçar. Amém? Vamos para o próximo. 272. Se é sensato, humilde, deves ter observado que nunca se acaba de aprender. A gente sempre está aprendendo na vida, gente. Tem gente que... Se você começar a ver esse programa, alguém pode até dizer, mas já sei tudo que o Frei Gilson vai falar, é as mesmas coisas de sempre. Senta aqui nesse programa, não tem jeito, você vai falar, eu aprendi coisas que eu não sabia. Eu aqui mesmo estou lendo aqui e falo, poxa, isso aqui eu nunca tinha pensado. Quem de nós não tem nada para aprender? E eu estou falando com o Frei Gilson, mas não é com o Frei Gilson, não. Se eu sentar, eu gosto muito de sentar para ouvir pregação, eu gosto. Eu gosto de sentar para ouvir a pregação de outras pessoas. Não importa quem seja. Eu gosto de sentar ali, escutar, pegar minha Bíblia e ficar ouvindo o pregador falar. Eu aprendo coisas novas. Eu aprendo. Acontece o mesmo na vida. Até os mais doutos têm alguma coisa que aprender. Até os mais inteligentes, até os mais doutos. Até o Papa tem algo a aprender. Até os bispos têm algo a aprender. Até nós sacerdotes temos algo a aprender. Somos padres. Eu sou padre. Você... E é triste, né? Quando você ouve uma pessoa assim. Eu estou numa hierarquia maior que a sua. Eu não tenho nada que aprender com você. Não, isso é absurdo. Claro que temos. Quantas vezes eu, padre, aprendi com os meus paroquianos? Quantas vezes eu aprendi com pessoas simples? Quantas vezes?
Eu me lembro, eu vou contar uma coisa minha, no finalzinho desse programa. Eu me lembro de um dia que eu pedi uma comida nesses iFood da vida, veio uma Marmitex, só que veio uma Marmitex com muita comida, muita comida. Eu comi, tentei comer tudo, mas aí seria pecado da gula comer toda aquela comida, ficou só um pouco, ficou um restinho. No outro dia, aquela comida não seria suficiente e eu queria uma comida nova e aquele resto não me era suficiente para me alimentar. Então o que eu pensei? Vou dar essa comida para os animais, para os bichos aqui, né? Só que era comida, era arroz, era feijão. Eu vou contar uma fraqueza minha. E eu pensei assim, vou pegar uma comida novinha e essa daqui eu dou para os animais, que não vou jogar fora, vai ser para os animais. Tal. Só que eu não estava na minha casa, então eu falei para uma outra pessoa, uma senhorinha, ela devia ter uns 80 e poucos anos, toda encurvadinha, vivida, você percebe que é mulher da roça, mulher de Deus, mulher de família, mulher de respeito. E eu perguntei para ela, minha senhora, eu não sei, sabia se podia dar para os animais, se pode, se não pode. Eu falei, posso dar essa comida para os animais, para aquele bichinho ali e tal? Aí sabe o que ela me disse? Ela disse assim, ela viu que a comida era de ontem, era uma comida nova, era um pouquinho de comida. Ela falou assim, não, deixa aí que eu como. Meu amigo, quando essa mulher falou isso daí, ela me deu um grande ensinamento. Quando aquela mulher falou aquilo para mim, eu falei, não, eu não vou deixar para a senhora comer, eu vou comer. Porque ali era Deus me ensinando uma coisa muito importante. Por que você não quer comer um restinho de comida? Seu que você deixou ontem. Você quer comer só comidinha novinha? Naquele dia, gente, eu comecei a lacrimejar, porque eu senti a correção de Deus para mim. E porque na minha cabeça eu não estava desperdiçando comida, eu ia dar para os bichos, mas Deus me corrigiu. Aquela mulher simples, Deus colocou aquela mulher simples para dizer assim, isso é comida. Dá para você comer ainda. Essa comida que você está querendo dar para o bicho é capaz de alimentar a fome de muita gente. Foi isso que Deus começou a me corrigir. Então, quem disse que eu não tenho que aprender com essa mulher? Hein? Na hora, e olha, é um aprendizado tão forte que essa mulher me deu, que eu nunca mais vou esquecer disso. Nunca mais. Quando sobra uma comida e eu posso comê-la, por que não comê-la? Ah, mas não é novinha. Ah, mas a de hoje está melhor. Não, mas eu vou dar, é mais fácil dar para os bichos aí. Os bichos estavam com a comida deles. Por que eu queria dar comida para os bichos? Na verdade, eu queria me desfazer da minha. Você está entendendo? Então a gente vem com ar de caridade com os animais. Não, na verdade eu queria me desfazer, eu queria uma comida nova. E aquele dia, uma mulher muito simples me ensinou algo grandioso. Então até os mais doutos têm alguma coisa que aprender. Até o fim da vida. Quando não, deixam de ser doutos. É isso aí. Maravilhoso o programa de hoje, eu vou me despedindo. Semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser. Foi uma alegria estar aqui com você. Quando a gente voltar ao livro Suco, continuamos falando mais sobre humildade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.